Bem-vindo de volta. Nesse vídeo nós vamos continuar a ver sobre o uso do hook useRef. Nós vamos ver como utilizar o useRef para interagir com o DOM. Porém, espera um minuto. Uma coisa que eu digo desde o primeiro vídeo é, em React nós não interagimos diretamente com o DOM. Nós interagimos com o DOM virtual e deixamos para o React manipular o DOM. E agora eu estou dizendo que a gente pode interagir com o DOM. Bom, pode, não deve. Ou seja, nós podemos fazer isso, o React nos permite fazer isso, não como faríamos em JavaScript, mas na forma React de interagir com o DOM, mas isso só deve ser feito quando realmente necessário, quando precisarmos interagir com o DOM de uma forma que não dê para fazer isso com React. Um exemplo, se a gente quiser dar foco a um elemento, não tem como dar foco em um elemento utilizando alguma coisa construída no React. Então, para isso, nós podemos utilizar o useRef. Vamos ver como fazer aqui no código. Bom, estamos usando o mesmo projeto que começamos na última aula, só que agora eu criei um novo componente chamado formulário e instanciei o formulário aqui. Porém, o formulário está praticamente vazio, só tem essa div. Eu comecei ele com RAFCE. Aqui nós vamos colocar um botão e um inputs. Inputs, não vou dar nome nenhum para ele aqui, e um botão. E o que eu quero é que, quando eu clicar no botão, esse input ganhe foco. Então, dar foco, e aqui vamos colocar onClick, handleClick. Vou colocar aqui uma função, handleClick, const handleClick, e já vou implementar ela. Primeiro passo é colocar uma referência nesse input de forma que nós possamos manipular esse elemento. Então, para isso, a gente vai criar uma referência com useRef. Pode ser vazio, porque a gente não precisa que ele comece com algum valor, a gente não vai usar nenhum valor. E aqui, vou chamar essa variável de referência, mas podia ser qualquer nome. E o que eu vou fazer é, neste elemento, eu vou colocar ref igual, esse ref é um atributo próprio do React, ref igual, vou passar a referência. Agora, esta variável referência vai ser uma referência a este botão. Vamos ver isso. Aqui no handleClick eu vou dar console log referência para a gente ver o que volta. Vamos aqui, dar o reload, clicar o botão, dar foco, veja aqui. Current é um objeto, sendo que ele tem uma propriedade chamada current, e essa propriedade current ela está direcionada para este objeto aqui, input. Agora eu posso manipular este elemento utilizando a referência. Bem simples. Referência.currents, nunca se esquecer do currents, ponto. Agora eu faço o que eu quiser, como por exemplo, dar foco. Vamos ver se funciona. Vou dar o reload. Veja que está sem o foco. Quando eu clicar o botão, deu o foco. Vou aumentar aqui para mostrar novamente. Está sem o foco. Quando eu clicar aqui, aparece o foco. Uma outra utilização, às vezes, da referência é quando a gente quer só ler o valor de um input. Quando a gente quer ler e alterar, a gente tem que continuar criando um estado para isso. Mas se a gente quiser só ler, nós podemos utilizar esse ref. Então aqui, em vez de dar foco, eu vou exibir na tela o valor desse input. Então, console. Exibir na tela não, exibir no console. Console log, valor do input e aqui, mesma coisa, referência.currents.value. Agora, esse elemento é dito esse componente é dito um componente não controlado, porque eu não estou controlando ele, eu posso digitar o que eu quiser aqui, olá mundo, mas se eu clicar no botão, aqui, valor do input é olá mundo. Às vezes a gente tem um formulário muito grande que a gente não vai precisar apagar esse formulário, vai apenas pegar os inputs e fazer alguma coisa, mudar de página, submeter para um banco de dados. Então a gente pode, ao invés de criar um estado para cada input, utilizar uma referência para cada input. Mas o React aconselha utilizar o mínimo possível useRef, porque ele foge da filosofia do React, que é não interagir diretamente com o DOM.